Paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Você que neste momento está vendo e ouvindo este áudio, esse vídeo. Eu quero dizer para você que na vida cristã, na nossa vida, há tantas oportunidades de nós fazer algo na obra de Deus. Oportunidades para nós fazer alguma coisa para Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus nos deu um grande exemplo quando estava aqui na terra. A Bíblia nos fala que os milagres aconteciam, as maravilhas aconteciam, Jesus curava, Jesus libertava, mas o mais importante, Jesus ele salvava as vidas. Pessoas que estavam numa vida totalmente arrasada, pessoas que estavam desprezadas da sociedade, pessoas que estavam desprezadas por tudo e por todos, até no meio da família, no convívio, porque a Bíblia nos fala que quando tinha os leprosos, eles tinham que ficar retirados da cidade, eles não poderiam estar no meio da sociedade e nem no meio da família, devido àquela enfermidade da lepra. A mulher do fluxo de sangue também, ela ficou distante de tudo e de todos. Ela procurava a solução para o seu problema, a cura, e não achava a cura devido àquela hemorragia, aquele fluxo de sangue. A Bíblia nos fala sobre o cego Bartimeu, sobre outros cegos, outros enfermos, que eles eram tirados da sociedade e ficavam mendigando na beira da estrada, no caminho, na beira do caminho. Muitas pessoas são desprezadas devido às suas situações. Eu quero dizer para você, você cristão que hoje está na casa de Deus, na presença do Senhor, quem sabe você era uma pessoa dessa. Eu, fora da presença de Deus, um pobre miserável, às vezes num desespero imenso, querendo tirar a própria vida, devido a tantas coisas que acontecem nesse mundo. Mas a Bíblia nos fala que quando Jesus ele veio, ele apareceu, ele salvou muita gente, ele curou muitas pessoas, operou grandes milagres no passado. E da mesma forma é o tempo de hoje. Eu estava fora da presença de Deus, estava em caminhos tortuosos, caminhos que desagradavam os olhos do Espírito Santo. Mas um dia o Senhor olhou para mim e teve misericórdia da minha vida. O Senhor olhou para mim e teve compaixão da minha vida. Aí o Senhor estendeu as mãos, veio com a salvação, veio com a libertação, veio com o renovo. O Senhor Jesus me levantou, me tirou das drogas, das coisas erradas. E hoje eu posso te dizer que Jesus me limpou, Jesus me purificou. E aí vai passando o tempo, a gente na presença de Deus vai orando, vai buscando. O Senhor Jesus libertou, o Senhor Jesus começa a abrir portas financeiras, o Senhor Jesus começa a resolver os problemas familiares. Quando você vê, Deus começa a te encher do Espírito Santo. Você recebe os dons espiritual, você recebe força do céu para lutar. Aí você está na igreja. Aí você está na igreja, aí que você tem que pensar cada vez mais de estar na presença de Deus, porque você ama o Senhor. Você é grato a Ele por tudo que Ele fez. Hoje em dia nós vemos tantas pessoas, irmãos, que Deus ele tira a pessoa lá do charco de lodo. Deus tira a pessoa lá do buraco. A pessoa está desenganada da medicina, a pessoa estava desempregada, a família estava totalmente dizimada pelo inimigo, e de repente essa pessoa ela é alcançada pela misericórdia do Senhor. E de repente começa na igreja, começa a ter uma função, começa a ter um cargo, um ministério. Aí começa a entrar em seu coração uma arrogância.
entrar em seu coração a soberba, entrar em seu coração dizendo que Deus tem usado essa pessoa mais do que as outras. Irmãos, nunca pense isso. Aí o Senhor enche de bondade, de misericórdia, concede os dons espiritual. Aí aquela pessoa se acha ser superior às outras. Está completamente errado, meu querido. Porque o Senhor Jesus, quando Ele veio sobre a terra, Ele veio mostrar o seu amor, a sua humildade. Ele, sendo Senhor, se fez servo. E nós que somos pecadores, somos falhos, nós temos que ter em mente, principalmente nós obreiros, nós que temos um ministério na igreja, um cargo, uma função na igreja, que nós temos que ter sempre aquele propósito de servir o próximo, nunca ser servido. Porque se você tiver esse propósito de servir as pessoas, mostrar o seu amor, o seu zelo pelas pessoas, ensinar as pessoas, estar junto com essas pessoas, você vai ver que o teu ministério, a tua chamada será grande, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. E a Bíblia nos fala que na vida daquele que obedece à palavra do Senhor e se humilha, tem sinais. E qual que é o sinal sobre as nossas vidas? É o sinal do Evangelho, o sinal de humildade, o sinal da simplicidade do Evangelho. O Senhor Jesus, Ele até lavou os pés dos discípulos, como um gesto de humildade. Ele, sendo Senhor, se fez servo. E hoje em dia muitas pessoas querem ser Senhor, querem ser servidos, não querem servir. Muitos querem um cargo, muitos querem uma posição, muitos querem dinheiro, muitos querem tantos status para querer ser reconhecido. E é totalmente errado. Esse é o falso evangelho. O falso evangelho é dizer que eu tenho poder, que eu posso, que eu faço. Esse é o falso evangelho. Agora o verdadeiro evangelho é aquele que você fala: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou, mas o Senhor é. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou servo e tu és Senhor. É isso que nós precisamos pensar. A igreja precisa renovar o pensamento. E vai renovar como? Desta maneira. Sempre se humilhando na presença do Senhor. E juntamente com essa palavra, esse momento de reflexão, em que eu estou passando para você este vídeo, eu quero que você veja a base bíblica ao qual o pastor Luciano está falando. Porque às vezes as pessoas podem falar, pode ser que ele tenha uma teoria, apenas um conhecimento teológico, tal, isso e aquilo. Não, 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 não. É tudo a base da palavra, à luz da palavra de Deus. Se nós estiver firmado na palavra de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Está escrito em Filipenses, no capítulo 2, no verso 1, está escrito assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia aparecer-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-lhe semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo, irmãos? É aquilo que eu já estava falando desde o início desse vídeo. Nós não fazemos nada de nós. A Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus se esvaziou de si mesmo. Aqui a Bíblia diz: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Você já fez isso com o seu próximo? Superior a si mesmo? Você tendo uma função, você sendo um pastor, um missionário, olhar o seu próximo e falar: esse irmão aqui é usado na mão de Deus, é uma bênção. E você servir aquele irmãozinho que não tem uma função na igreja, que não tem um cargo ministerial. Você já baixou para ele e falou: paz do Senhor, meu querido, eu vou na sua casa, eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida. Hoje em dia, irmãos, nós vemos que muitos querem ser servidos. Muitos. E muitos pastores, muitos ministros querem ser servidos. E Jesus, ele veio em forma humana. Jesus se fez carne em nosso meio. Jesus mostrou o ato de humildade. Jesus mostrou a sua compaixão pelo povo, pelas pessoas. E tudo Jesus fazia para exaltar o nome do nosso Deus. Será aquilo que você faz exalta o nome do Senhor? Será que exalta o nome do nosso Deus? Será que você está fazendo o correto do Evangelho? Será que você está sendo apenas uma pessoa que tem apenas uma posição na igreja? Um cargo, uma função na igreja, simplesmente por ter e achar que as pessoas precisam te servir? Está completamente errado, meu querido, porque o Evangelho nos ensina que nós temos que servir. Lembra da onde Deus te tirou? Deus não tirou você que estava tudo quebrado lá no mundão? Você estava viciado nas drogas, no cigarro, no alcoolismo, você estava viciado na prostituição, a tua família estava destruída, a sua vida financeira estava acabada. Mas a partir do momento que você veio para o Evangelho, Jesus limpou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus reuniu sua família, Jesus uniu novamente, a sua esposa voltou para sua casa, o seu esposo voltou para sua casa. Aí Deus começou a te encher de misericórdia, te encher da unção, te conceder dons espiritual, conceder um ministério na igreja. Será que você parou para pensar da onde que você saiu e onde você está, onde você se encontra? Sempre tenha em sua mente um gesto de humildade. Sempre tenha em sua mente, no seu coração, que você veio para servir, não para ser servido. Se aquele irmãozinho está precisando da tua ajuda, vai servir ele. Vai orar por ele, vai chorar junto com ele. Se você tem condição financeira, vai abençoar a vida dele. Nunca pense que as pessoas têm que te servir, mas sempre pensa que você tem que servir. O Mestre mostrou isso para nós. Jesus mostrou isso para nós, que nós precisamos servir uns aos outros com amor. Jesus na ceia, estava ali todos os discípulos, os apóstolos, tudo sentado na ceia. E Jesus repartiu o pão. E Jesus deu a cada um deles o pão e o cálice. Jesus sabia que Pedro ia abandonar ele, negar ele. Jesus sabia. Jesus sabia que Judas iria vender ele. Iria trair ele também. Ele sabia. Ele sabia de todas as coisas. Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Enquanto eu estou falando aqui, Deus está visitando você na sua casa. Porque Ele sabe o teu futuro, o teu amanhã.
mas Ele nos adverte com a sua palavra para que nós venhamos estar na sua presença, buscando ao Senhor de todo o coração, tendo um coração voluntário, tendo um coração para ajudar o próximo, tendo um coração totalmente voltado a Deus. Pois eu tenho certeza que o chamado de Deus em nossas vidas, Deus nos chamou para servir, não para ser servido. Deus te chamou no ministério é para você fazer a obra de Deus, fazer com excelência, procurar fazer com excelência a obra de Deus, servir os teus irmãozinhos que estão do teu lado, aquele irmãozinho que está precisando de um apoio, de uma palavra. Jesus quer usar você com um gesto de humildade para você ajudar o seu próximo, porque a igreja de Cristo, ela cresce quando tem humildade e simplicidade do Evangelho. Reflita nessa palavra, que nós venha colocar em nosso coração sempre uma mensagem: Deus, o Senhor me separou para servir e não para ser servido, e o servo não é maior que o seu Senhor. Eu não sou maior que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo. Eu quero ser o menor, eu quero ser o menorzinho. Às vezes não está conhecido o meu nome nas estampas, nas igrejas, em lugares aonde muitos pregadores chacoalham púlpitos, levanta a mão, cai fogo do céu. Às vezes não acontece isso, mas eu quero ser conhecido, sabe na onde, irmãos? Lá no céu. Os discípulos fizeram a obra de Deus, expulsaram os demônios, fizeram grandes maravilhas. Quando Jesus comissionou eles fazer a obra de dois, que eles foram 2 em 2 nas cidades pregar. E a Bíblia diz que eles voltaram com alegria, com resultados do que Jesus fez, que o Espírito Santo fez, o que Deus fez. Eles falaram: Senhor, muitos enfermos foram curados, Satanás foi expulso, os espíritos imundos saíram das pessoas. E nós estamos alegres por estar acontecendo tantas coisas em nosso ministério. Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês estão alegres? Muito bom. Isso é bom, vocês ficarem alegres, porque é o sinal do céu. Mas vocês têm que ficar mais alegres, sabe por quê? Porque os vossos nomes estão rolados no livro da vida, nos céus. Então, se você tem um chamado do Senhor, faça para Deus tudo que Deus coloca na sua mão, sem ter aquele pensamento de retorno. Faça aquilo que Deus te mandou, aquela obrigação de servir, de ser servo. Porque a nossa alegria, a minha alegria, a tua alegria é que o nosso nome está no céu, no livro da vida. Que Deus abençoe. Reflita nessa mensagem. Que o Senhor Jesus estenda as mãos sobre a sua vida e que nós venhamos entender que nós viemos para servir e não para ser servidos. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.